A parada é a seguinte: você com certeza já teve aquela sensação de ver algo que é muito maior ou menor do que realmente é. Pois bem, isso acontece em muita coisa, tanto por ilusão de ótica ou por ser induzido mesmo. E algo que acontece muito é mapas, ou melhor, distorções de mapas. E bem, muito provavelmente você já viu esses dois mapas aqui. O primeiro é chamado de projeção de Mercator. E acho que vocês já perceberam a diferença dos dois mapas, principalmente se você notou o Polo Sul e o Polo Norte, que estão muito maiores do que realmente são. Só antes um pouco de contexto. A projeção de Mercator foi criada em 1569 pelo cartógrafo flamengo Gerhardus Mercator. O objetivo dela não era necessariamente representar tamanhos corretamente, e sim facilitar a navegação marítima. Nelas, as rotas em linha reta no mapa correspondem à rota de direção constante no mar, que era perfeito para navegadores daquela época. Por isso, durante séculos, esse modelo dominou atlas, salas de aulas e até mesmo mapas digitais, tanto é que até hoje é utilizado pelo Google Maps. O problema é que, ao transformar a Terra em um retângulo, a projeção de Mercator distorce áreas, principalmente perto dos polos. E países ao norte parecem enormes, como por exemplo a Groenlândia, que parece um gigante, parece até maior que a América do Sul. Ou a Europa, que parece maior do que muitas de suas hoje ex-colônias. E a América do Sul e a África, que parecem menores do que realmente são. Essas distorções não são um mero erro do mapa. Isso acontece quando se transforma em algo esférico em algo plano quadrilátero. Mas isso acabou influenciando a forma de como enxergamos o mundo, reforçando a ideia de que certas regiões seriam maiores ou mais importantes. Tem um site específico que eu gosto bastante. Seu nome é thetruesize.com, onde compara, como o nome deve sugerir, o tamanho real dos países em relação a outros. E podemos ver o tamanho das distorções ocasionadas pela projeção de Mercator. Como por exemplo, o meu estado, o Ceará, comparado por exemplo com outros países da Europa, como a Alemanha. Ele ainda consegue ser menor que a Alemanha, mas não é uma diferença lá muito absurda. Ou por exemplo, o tamanho do Ceará com a Islândia, que o Ceará é bem maior, quer dizer, bem maior não, mas é maior do que a Islândia, notavelmente. Ou por exemplo, o estado do Pará, aqui no Brasil. O Pará é realmente gigante ao ponto de ser maior do que quase a junção de todos os países do Balcãs. Inclusive, o estado chega a ser até maior do que a Península Ibérica, a qual faz parte de Portugal e Espanha. E pelo menos na minha mente, Portugal e Espanha são maiores, mas o Pará é maior do que a Península Ibérica. Há também o caso da Nigéria, onde comparado com outros países da África, parece mais um país de tamanho normal. A Nigéria é um país gigantesco, um país, por exemplo, comparado com países nórdicos, é um país enorme, do tamanho aproximadamente do nosso sudeste aqui do Brasil. Ou, por exemplo, tem a Tailândia, que consegue ligar da Alemanha até o sul da Itália. Outro país notável é a República Centro-Africana, onde também é um país enorme, mas comparado com outros países da África, parece só mais um país de tamanho normal. E bem, vocês já viram a comparação da Groenlândia com a América do Sul, com o nosso Brasil, inclusive. Mas, e se o nosso Amazonas estivesse no lugar da Groenlândia? Ela estaria assim no mapa, com o norte bem distorcido, mas ainda assim bem grande. E percebam que quanto mais ao norte ela vai, mais ela vai crescendo, crescendo, crescendo e se distorcendo. Ou por exemplo, fazendo com outro estado do Brasil, o Amapá. Perceba também como ele vai crescendo, 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 até ficando maior e se distorcendo. Mas existem outras projeções além da de Mercator, como por exemplo a projeção de Peters, ou Gal Peters, como você prefira chamar, que foi popularizada por Arnold Peters, e ela é boa em preservar áreas, pois ela preserva o tamanho real dos continentes. Os países tropicais aparecem maiores e mais proporcionais, e
continentes como África, América do Sul e o Sudeste Asiático ficam com dimensões corretas. Todavia, os formatos ficam esticados verticalmente. Alguns continentes parecem apertados e pouco naturais. E onde ela é mais usada? Bem, em materiais didáticos, com enfoque político, em algumas ONGs, instituições que discutem a desigualdade global. Enfim, a ideia central desse mapa é mostrar a justiça territorial, mas não é muito boa em mostrar estética. Também tem a projeção de Hobson, criada por Arthur Hobson, e é uma projeção de compromisso visual. O que é que ela acerta? Bem, há um equilíbrio entre forma e área. Os continentes ficam visualmente agradáveis ao nosso olho. E os oceanos e massas terrestres parecem naturais. Mas, como eu disse, nada é perfeito. A área, formas e distâncias sofrem pequenas distorções. E ela foi mais usada, por exemplo, no Atlas da National Geographic Society por algumas décadas e por alguns livros escolares e mapas políticos do século XX. A ideia desse mapa é fazer um mapa bonito e funcional para a visão geral. Também tem a projeção de Winkel Triple, hoje é considerada uma das mais equilibradas. Bem, o que ela acerta? Ela minimiza 3 distorções ao mesmo tempo, a área, a forma e a distância. E os continentes ficam mais proporcionais, polos menos exagerados e etc. Todavia, ainda existem erros locais, linhas de latitudes, curvas ainda podem confundir. E ela é usada mais em atlas modernos e em mapas institucionais e acadêmicos. E também é adotada pela National Geographic Society desde 98. E a ideia central desse mapa é um melhor equilíbrio geral para a área, para a região, enfim. Por fim, tem a projeção azimutal. Ela acerta em distâncias a partir do centro, pois são reais e muito precisas para rotas aéreas. Mas as bordas ficam deformadas e só funciona bem perto do ponto central. Ela é usada mais em rotas aéreas, em mapas militares, e ela é utilizada até mesmo no emblema das Nações Unidas, usada para uma variação dessa projeção. A ideia central desse mapa é a precisão local a partir de um ponto em específico. E afinal, qual é a melhor projeção? Depende. Depende do contexto e da maneira que você use. A princípio, o melhor é utilizar um globo, mas como às vezes não é usual andar com um objeto 3D pelos cantos, vai a sua escolha. Inclusive o mapa de Mercator, mesmo atualmente já sendo um pouco obsoleto, ainda é útil se você souber interpretar essas linhas de latitude e longitude que aparecem ao longo do mapa. Pois bem, é isso. E até um próximo vídeo, se ele existir, é claro, né? Deus abençoe você.